Eu vou ensinar vocês hoje a fazer um pão com damasco e castanha. Vocês vão utilizar farinha branca, eu gosto da rosa branca, ou da boa sorte, mas vocês podem utilizar a farinha que vocês tiverem em casa. Só não usem farinha com fermento para fazer o pão. Nunca utilizar fermento na farinha. Vocês vão utilizar um fermento biológico instantâneo, a marca que vocês tiverem em casa. O pacotinho tem 10 gramas, a gente vai utilizar 5 gramas. Ele geralmente custa R$ 1,20, R$ 1,50 em qualquer mercado ou padaria. Um pacotinho dá para 2 pães. Vão utilizar 4 damascos picadinhos e 4 castanhas picadinhas. Eu gosto de utilizar a castanha do Pará, mas pode ser castanha de caju também, ou nozes. Nós vamos utilizar 3 xícaras de farinha branca, farinha de trigo, sem fermento. São 3 xícaras rasas. Vamos misturar os 4 damascos picadinhos e as 4 castanhas picadas. Você vai misturar com uma colher, bem misturadinho, para que a castanha e o damasco fiquem em todo o seu pão. Eu utilizei castanha do Pará, mas você pode utilizar castanha de caju. Agora vamos usar as 5 gramas de fermento. Você pode utilizar meia colher de sopa para medir. Vamos utilizar 5 gramas de fermento. Você pode utilizar o medidor, meia colher de sopa para medir o fermento, e colocaremos ele de um lado em cima da farinha. Do outro lado colocaremos o sal. Pode usar o mesmo medidor, meia colher de sopa. Você nunca vai misturar o sal diretamente com o fermento, porque o fermento pode perder a força. Então, fermento de um lado, sal do outro. Com uma colher, você vai mexer o lado do fermento e depois o lado do sal. Assim, os dois não vão ficar diretamente um em cima do outro. Você vai utilizar agora uma xícara de água. A água, você vai utilizá-la na temperatura ambiente, não pode ser água gelada. Se você estiver em uma cidade ou for fazer esse pão no inverno, você pode utilizar a água um pouquinho morna para ajudar no crescimento, mas só se a sua cidade estiver muito frio. Os tempos que a gente vai deixar o pão crescer também é para um clima mais quente. Eu estou no Rio de Janeiro, então aqui o clima está bem quente, então eu vou passar o tempo, né, que o pão vai ficar descansando e crescendo. Se você estiver numa cidade um pouquinho fria, é só dobrar esse tempo. Você vai misturar tudo até absorver toda a farinha com a colher. E depois você vem com a mão e começa a amassar, até absorver toda a farinha que tiver. Ela vai grudar um pouquinho no começo na sua mão, mas depois, conforme você for mexendo, ela vai soltando. Você vai fazer esse processo de mexer por uns 3 minutinhos. A massa vai ficar nessa consistência, ainda grudando um pouquinho na mão, mas muito pouco. Você vai fazer uma bolinha e vai deixar descansar por 10 minutinhos. Depois de 10 minutinhos descansando, cobertos com um pano de prato, a massa vai ficar mais sequinha, ela vai grudar menos na mão. Você vai colocar ela na bancada. Com a ponta dos dedos, você vai abrir um pouquinho a massa e com a palma da mão, você vai esticar.
estica bem a massa e vai esticando, vai virando ela de um lado para o outro. Você vai fazer esse processo por uns 3 minutinhos. Você não precisa colocar farinha na bancada, porque ela não gruda mais. E ela vai ficar nessa consistência. Não vai grudar mais na mão. Você vai fazer uma bolinha, juntar as pontas e vai deixar ela descansar por 25 minutos. Ela não vai ficar totalmente lisa por causa da castanha e do damasco. Vai cobrir com um pano de prato também e deixar descansar por 25 minutos. Após 25 minutos, a sua massa dobrou de tamanho. Você vai tirar com a ponta dos dedos, sem colocar a mão na parte de cima, que vai estar mais sequinha e mais lisinha. Vai tirando com cuidado e a parte de cima da massa vai direto para a bancada. Você vai pegar um tabuleiro onde você está acostumada a assar bolo, que você costuma assar no forno, e vai untar com manteiga. Se você não tiver essa escovinha para utilizar na cozinha, você pode usar um papel toalha, um guardanapo, mas sempre utilize manteiga ou margarina. Evite usar óleo ou azeite. Com a manteiga fica mais saboroso o seu pão e ele realmente não vai grudar no fundo do seu tabuleiro. Agora, com a ponta dos dedos, você vai esticar essa massa para que ela fique mais ou menos toda da mesma espessura. Vai dobrar um lado, vai dobrar o outro e com os dedos você vem apertando ela. Vai girando e apertando, até formar o seu pãozinho. Dá uma enroladinha, a parte que fecha vai ficar por baixo e você vai colocar o seu pão no tabuleiro. E agora a gente vai cobrir e deixar por 25 minutos. Pré-aquecer o forno a 180 graus. Depois de 25 minutos, olha como ficou o pão. Ele quase dobrou de tamanho. Você vai pegar uma faca e partir na lateral para que ele continue crescendo ao forno, porque ele criou uma casquinha e essa casquinha pode não deixar ele crescer o que ele precisa. Então sempre um cortezinho na lateral para que ele possa crescer o suficiente. Agora você vai colocar ao forno a uma temperatura de 280 graus. Você vai deixar por 25 minutos e quando ele já estiver coradinho, você já pode tirar do forno. Não abra o forno nesse período. Oi, gente, acabei de tirar o pão do forno, tá? Olha como ele ficou. Aonde eu falei pra vocês que a gente cortou, né? Ele abre um pouquinho porque ele cresce mais no forno. Tiramos ele da forma. Ele solta super fácil, tá? Não gruda. E agora a gente vai esperar 20 a 30 minutinhos para ele esfriar antes de fatiá-lo. Não cortem o pão quente, apesar de ser uma delícia, tá? Mas a massa dele, se partir quente, ela não vai ficar firmezinha. Então, 20 a 30 minutinhos esfriando. Depois vou mostrar para vocês como é que ele vai ficar dentro. Depois de 25 minutos, eu tirei o pão. Olha como ele ficou. Aonde nós partimos com a faca, ele abriu mais um pouquinho para crescer e ele cria essa casquinha. Olha como ele ficou, os pedacinhos de damasco e os pedacinhos de castanha e como ele está macio.